Bom dia, irmãos da Igreja Presbiteriana Getsemane aí em Santos. Um privilégio poder estar com vocês. Olha, para responder esses questionamentos, se faz necessário a gente ter essa visão global do que Deus está fazendo nesse mundo para a gente poder se engajar. Eu creio que esse é o papel da igreja nesses dias. E a primeira pergunta que vocês me fizeram é qual foi o impacto, né, do novo coronavírus para o trabalho missionário. Assim como para todas as outras esferas da sociedade, não poderia ser diferente para quem está lidando com seres humanos, para quem está lidando com geografia, para quem viaja, que esse novo coronavírus teve um efeito e um impacto muito sério nas questões geográficas do mundo, né? Principalmente naqueles países onde a pobreza impera, onde as pessoas estão vivendo sob lideranças que não têm o interesse nas populações. Então nós vamos ver aí um grande impacto nessas culturas, né? Assim como nós vemos aqui na nossa também, principalmente entre aqueles que não têm como sobreviver no meio do impacto como esse, né? Então, por exemplo, na economia, se você percebe, o mundo inteiro parou, deixou de produzir, deixou de exportar, os grandes homens de negócio deixaram de viajar, e tudo foi feito, passou a ser feito via internet, o que foi uma grande descoberta até mesmo para o caminho missionário, e a gente vai falar disso quando falarmos do futuro. Mas o impacto foi geral em termos econômicos, sociais, políticos, né? Você vê um extremismo tremendo entre as políticas que não respondem, seja em países de direita, países de esquerda. Você vai ver que a pandemia expôs todos os grandes temas que a humanidade deixou de conversar. E falando do nosso lado aqui, como cristãos, expôs também para a gente, né, que muitas coisas poderiam ter sido feitas muito antes e nós deixamos de fazer. E isso atrasa um pouco o nosso papel missionário nesse mundo, né? A igreja ela não pode mais prescindir da obra missionária. Ela tem que perceber que as civilizações elas precisam do amor de Deus. Sem o amor de Deus, a gente vai ter um estrago muito grande, como estamos tendo na Índia, nos países do Oriente Médio, onde os conflitos estão desordenados ali e criando um caos tremendo entre as populações, e quem sofre mais são os pobres, são as crianças, as mulheres, os adolescentes, e logicamente depois vem toda a esfera daquela sociedade que é a economia e toda a parte política, econômica, social, né? Então houve um impacto, o mundo inteiro teve que cair de joelhos. A gente vê grandes nações preocupadas entre a saúde e a economia, e o resultado disso vai ser uma grande abertura, né, que a gente vai falar daqui a pouco. O segundo tema que vocês me apresentam aqui é que desafios e oportunidades a pandemia trouxe para missões. Eu creio que nunca antes nós vimos tantos governos do mundo abertos para Deus. Alguns orando de joelhos, outros pedindo oração, outros que não tinham como tratar dos seus enfermos e nem pedir mais recursos para o Fundo Monetário Internacional, nem Banco Mundial. O resultado disso foi um caos tremendo e uma busca muito grande por aquilo que é imponderável, aquilo que é insondável, que é o amor do nosso Deus, né? A palavra de Deus diz que quando o povo se humilha e pede e ora, Deus vem e Deus age. Eu creio que
em muitos desses lugares você vai ver milagres acontecendo, né? E aí a abertura vai ser muito grande. Eu creio que não somente a abertura por causa dessa condição, né, que o mundo teve que encarar, mas também porque Deus ele pega o mal e transforma em bem. Quando as pessoas começam a buscá-lo, independente da religião, eles estão buscando a Deus, estão orando, buscando. Deus se faz presente, Ele é o Criador do universo, Ele é aquele que ama essa população inteira do mundo. Assim, quando o povo começa a orar e buscar, Ele se apresenta para poder enviar o seu povo. A pergunta é, será que estamos dispostos a responder a esse grande desafio que virá pós-pandemia? Por exemplo, na Índia, a Índia hoje ela não sabe o que fazer com tanta gente morta, ela não divulga isso. Mas no outro dia saiu uma estimativa de 50 mil pessoas, né, que tinham morrido já em alguns dias. Existe muita gente que vai morrer no caminho da sua casa, andando a pé, porque não podem sequer, pelo sistema de casta, pegar um ônibus. Então, de alguma forma, você vê que Deus está lidando com essas políticas, com esses governos, para poder salvar o seu povo, né, que está ali na Índia, que eu não sei, você não sabe, e por isso nós temos que ir e pregar o Evangelho a todos eles. Mas é interessante que quando Deus ele lida com situações, Ele usa aquilo que na verdade está acontecendo para transformar esse mal em um bem, e que as pessoas possam de alguma maneira perceber que há um poder que pode solucionar a situação para eles. Nunca antes a gente viu tanta abertura para a pregação do Evangelho por causa dessa pandemia. Então eu queria animar você a pensar nessa possibilidade de pós-pandemia, nós temos um trabalho muito grande, e talvez em parceria, porque não vai dar para fazer sozinhos, né? Mas pense nos estragos emocionais que essa pandemia vai deixar. Pense na demência que vai haver entre os povos que são idosos do mundo inteiro. Pense na forma de dor que as pessoas vão expressar pós-pandemia por terem perdido seus parentes e não poderem sequer fazer uma despedida condizente, né, ao amor que eles tinham pelos seus parentes. Então esse vai ser um grande desafio local, e quando falamos a nível internacional, o mundo inteiro está sofrendo da mesma forma. Então a terceira pergunta é: como o Senhor vê o mundo pós-pandemia? O que a igreja de Cristo deve fazer para alcançar o mundo? Eu creio que a igreja ela precisa estar aberta agora à tecnologia. Eu acho que nunca antes a tecnologia foi tão usada de forma útil e positiva como nós vimos durante a pandemia. Eu, por exemplo, estou aqui falando com vocês quando nós teríamos uma conferência virtual. Então nós temos um mundo hoje que é VUCA, é volátil, as coisas acontecem de uma maneira, de uma velocidade exorbitante, de uma velocidade nunca antes vista. As decisões são tomadas quase que imediatas, sem planejamento, sem pensamento, quase que na improvisação as coisas vão acontecendo, as decisões são para eventos, não é mais para um período de tempo. Isso aí era no passado. As empresas não esperam mais. Você vai ver que esse mundo é volátil, esse mundo é incerto, porque ninguém sabe o que vai dar. Ninguém sabe o que essa tecnologia está produzindo. A robótica, a inteligência emocional. Você está vendo aí uma série de tecnologias que vão substituir as profissões que eram tão tradicionais, como medicina, direito e tantas outras que, sem dúvida, estão perdendo espaço para essa nova tecnologia e ciência que está sendo produzida numa velocidade tão intensa na área de saúde, na área econômica.
Então, eu diria para você que hoje a igreja ela precisa repensar, inclusive, seus programas de treinamento. De repente, a gente começar a pensar mais para o lado de fora. Geralmente, a gente treina para dentro da igreja. Esse é o momento de nós treinarmos pessoas para serem a bênção de Deus para a nossa nação, para a nossa cidade, para o nosso estado e aí para o mundo. Então, o teste, o laboratório, vai ser a tua cidade. Como é que a igreja está conectada com a cidade? Como é que a igreja responde aos anseios da cidade? Ela tem profissionais que podem entrar naquelas áreas onde as decisões estão sendo tomadas e que podem trazer benefícios para a população. E isso tem a ver com ser cristão, é fazer bem enquanto temos tempo. É nós irmos para a rua e expressarmos o amor que nós temos pelo próximo com aquelas coisas que nós sabemos fazer melhor. Então, esse vai ser uma nova reengenharia que a igreja terá que fazer para poder se comunicar e comunicar um evangelho que seja mais comportamental, que seja mais situacional, que expresse na prática aquilo que você lê e deixar as pessoas lerem aquilo que elas não estão vendo ainda na tua vida. Então, vai ser muito importante que a igreja reveja seus programas, aquilo que é mais interessante do que simplesmente a gente ficar só estudando, sem a prática, mas estudar com a prática, ou estudar o contexto. Não dá mais para sermos uma igreja que pense só no texto. Ela tem que aplicar esse texto ao contexto, como foi o caso da Reforma, como foi o caso de tantos movimentos que aconteceram na história do mundo, em termos de crescimento da igreja, que demonstrou na sociedade aquilo que a gente cria no privado. Então, isso é muito importante. A igreja ela vai ter um papel fundamental na restauração emocional, física e espiritual desse mundo nos próximos anos. Uma outra coisa que vocês me perguntam é a pandemia e a necessidade de isolamento social trouxe para muitas pessoas desânimos, comodismo diante disso, porque é urgente prosseguir no trabalho de missões. Eu creio que a igreja, durante um bom tempo, ela se esqueceu de pregar algumas partes que são fundamentais em termos de vida, o que eu penso sobre Deus, a cosmovisão. Então, nós precisamos de uma cosmovisão cristã que explique o que nós entendemos sobre o ser humano, o que nós entendemos sobre Deus, o que nós entendemos sobre o mundo. E como resultado disso, as pessoas vão começar a ser um pouco mais ativa. Eu creio que muita gente já tinha problemas nas nossas igrejas antes da pandemia, que acresceu esses problemas. Esses problemas foram aumentados, né? Eles não simplesmente resolveram algumas coisas, mas o espaço se tornou pequeno dentro de casa. Apartamentos pequenos, espaços pequenos e o problema muito grande. Então nós temos aí um número de divorciados muito maior do que antes da pandemia dentro das igrejas. Nós vamos ter muito sofrimento aí de pessoas que ficaram doentes, estavam doentes antes mesmo da pandemia e ficaram mais doentes ainda, e vamos descobrir isso agora, depois de sairmos dessa quarentena que ficamos, nesse lockdown que estamos. Mas, por outro lado, eu vejo que esses mesmos problemas que eu estou dizendo aqui para vocês têm muito a ver com o ensino que a igreja precisa dar aos seus membros. Eu fico imaginando aqui que se as pessoas entendem o que significa ser filho de Deus, o que as pessoas entendem o que significa ter a eternidade aqui antes mesmo de você morrer, o que significa ser
puro numa sociedade, porque eu entendo que eu sou filho de Deus, e como filho regenerado, justificado, regenerado, um sangue novo, eu tenho aqui o DNA do meu pai, eu tenho o DNA da minha família, e essa família tem regras, tem absolutos, tem coisas que aconteceram aqui pra gente que fazem a gente ser diferente. Então, a minha eternidade é diferente do que as pessoas lá fora no mundo pensam sobre a eternidade. Então, tem que valorizar primeiro que o grande Criador, o excelso, o magnífico Criador, ele cria esse mecanismo chamado ser humano para adoração do seu nome, para ser parte da sua família. E 1 João 3, verso 1, vai dizer que eu sou chamado filho de Deus. Olha que privilégio tremendo ser chamado filho daquele Deus criador do universo, que é o conselheiro que não perde uma situação. Então, se eu não entendo a existência divina, eu não vou entender a minha existência e, portanto, não vou cumprir um chamado que Deus tem para a minha vida. Por isso que eu creio que esses ensinos, eles precisam voltar de uma maneira tão profunda na igreja, ao ponto de levar as pessoas às lágrimas, ao ponto de tocar o mais profundo do coração, e você, ao cantar, expressar sentimentos de arrependimento mesmo, pela vida que levou e pelo que Deus está promovendo para você, olhar para frente como nunca antes você viu o mundo assim como Deus está mostrando. E por último, como está o trabalho junto aos Dalits na Índia? Olha, eu já falei um pouco aqui, os Dalits sofrem porque são os mais pobres da sociedade, eu diria os mais pobres do mundo. Eu não posso comparar a pobreza, porque pobreza não se compara, mas se nós compararmos sobre as oportunidades que aquele povo Dalit tem em relação ao povo brasileiro, a gente vê que está descompensado, está descompensado. A gente percebe que hoje, né, tem Dalits, e eu sei disso porque a gente vem acompanhando, estão caminhando 700 quilômetros para chegar na sua casa, caminhando, porque eles são proibidos de tomar um ônibus, proibidos de comer junto com as pessoas do sistema de casta, de andar pelas estradas onde os carros e as pessoas do sistema de casta passam. Então eles têm que andar pelos matos. Agora, é indigno isso. Deus não criou o ser humano para isso. Então, e por ele não ter criado para isso, a missão de Deus é resgatar aqueles que querem ser parte da sua família, que estão lá na Índia e que eu não sei quem são. E essa é a razão porque eu creio que conferências como essa que vocês estão fazendo, perguntas como essas que foram feitas para mim, precisam ser a prática da igreja do século 21. Então, primeira coisa, temos que repensar o que é ser igreja. O que é ser igreja? Segundo, temos que repensar o que é fazer missões. Missões não é mais para um grupo de pessoas que a gente achava que eram sancionadas por Deus para fazer aquilo. A igreja, ela foi chamada para fazer aquilo, que é a obra missionária em todos os lugares. Então, se você está fazendo negócio, você está fazendo missões. Se você está indo para a escola, você está fazendo missões. Se você está se formando, você vai fazer missões. Então, a missão de Deus é aquilo que Deus está edificando em você pela fé. Então, conforme você vai descobrindo as verdades divinas, isso vai te levando cada vez mais próximo da missão de Deus. Alguns vão estar tão próximos do Senhor que vão dizer: Senhor, me leva para onde tu quiseres, para que eu seja um instrumento do teu amor para essas outras nações ou povos, ou até mesmo uma comunidade aí perto da sua casa. Eu não sei o que Deus vai falar na conferência, conheço muito bem o Cassiano Luz, é um amigo que eu tenho,
em uma pessoa muito próxima de Deus. Eu tenho certeza, um antropólogo, um pastor, ele vai ter o privilégio que eu tive, né, no ano passado, de estar com vocês e falar desse tema que é o maior tema que existe na Bíblia: o amor de Deus pelas nações, o amor de Deus que alcançou a mim e a você e que está alcançando pessoas ao redor do mundo. E eu tenho certeza que essa igreja vai ser de grande bênção para esse trabalho missionário. Deus te abençoe, que tenha uma boa conferência aí com o Cassiano.